Juízes, capítulo de número 4, verso de número 17. Nós estamos numa série sobre mulheres. Quem estava aqui terça-feira passada vai lembrar que eu comecei o capítulo 4. Mas eu quero ler aqui com você. Juízes capítulo 4, verso 17. Aguce os seus ouvidos para essa história. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, o queneu. Pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Cícera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu. O que ele pediu? O que ele pediu? Não, diga mais alto. O que ele pediu? Agora olha o que ela vai dar. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier perguntar se há alguém aqui, mente. Mente. Responda que não tem. Aí olha o verso 21. Então Jael, mulher de Hebe, tem lógica, pegou uma estaca da tenda, pegou um martelo, foi de mansinho e cravou a estaca na testa do cara. Ao ponto que a Bíblia diz que penetrou toda a cabeça dele e chegou do outro lado da terra. Ele estava tão exausto e dormia profundamente, e foi assim que ele morreu. Já pensou nisso, Mangloraci? Essa é a Jael. O capítulo de número 4, ele vai começar falando sobre os juízes. O livro dos Juízes, você conhece bem a história. É um período de 350 anos. E esse período foi marcado por guerras, idolatrias, desobediências. O povo vivia numa gangorra. Obedecia, desobedecia. Obedecia, desobedecia. E sempre que o povo vivia essa gangorra, Deus sempre, quando eles clamavam, Deus sempre levantava um juiz. Ao todo foram 13 juízes. Quantos juízes? Quantos? Foram 13 juízes, sendo 12 homens e uma mulher. O capítulo de número 4, e eu disse aqui terça passada, vai começar a falar dessa mulher. O nome dela é Débora. Temos duas aqui, tem uma Débora aqui, tem outra ali atrás. Juíza, profetiza. A Bíblia diz que ela atendia às demandas do povo debaixo de uma palmeira. Todo mundo que vinha consultar, todo mundo que queria uma orientação, saía dos seus arraiais, saía das suas tendas e vinha até Débora consultar ela, pedir orientação, pedir um direcionamento. Ela foi escolhida por Deus. Aí a Bíblia vai dizer, o verso de número 1, verso de número 2 do capítulo 4, que o povo estava nas mãos de um rei. O nome desse rei era Jabim, rei de Canaã. E já se passavam 20 anos que esse povo estava vivendo uma opressão. Aí esse camarada, esse rei Jabim, ele tinha um exército numeroso. Só que, além desse exército numeroso, ele tinha um comandante. O comandante desse exército se chamava Sisaque. Aí o verso de número 3, a Bíblia diz que o povo vai clamar a Deus. O clamor vai chegar até Deus, e aí Deus vai levantar Débora agora, a profetisa, para ser
juíza diante daquele povo. Ela vai chamar Baraque. Quem é Baraque, pastor? Baraque é o chefe do exército de Israel. Olha o que diz o verso de número 5. Ela vai chamar Baraque, verso 5 não, verso de número 6, 7 e 8 a seguir. Ela vai chamar Baraque e vai dizer para ele: olha, Deus entregou os inimigos em nossas mãos. Você pode reunir o batalhão, você pode reunir os soldados e ir para a guerra, porque vocês vão conseguir derrotar essa guerra. Só que se você observar, o texto vai dizer que Débora tem algumas qualidades. A primeira delas é que Débora é alguém que encoraja as outras pessoas. Eu gosto disso, porque ela chega em Baraque, pastor Jonathan, e diz assim para ele: vai para a guerra, porque Deus vai estar com vocês. Primeira palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: você precisa se cercar de pessoas que te encorajam. Mas você também precisa ser alguém que encoraje outras pessoas. Você precisa aprender a encorajar o teu marido, encorajar a tua esposa, encorajar teus filhos, encorajar os teus funcionários, encorajar seus colegas de trabalho. Essa é a primeira qualidade de Débora. A segunda qualidade de Débora é que ela é alguém que só toma decisões baseadas em princípios. Débora não é aquele tipo de pessoa que acorda e diz: eu vou fazer hoje isso. Eu vou fazer isso aqui hoje. Não. O texto diz que Débora é um tipo de mulher que se submetia à vontade de Deus e buscava orientações divinas. Aí o verso 8, a Bíblia diz que quando ela dá orientação para Baraque, verso de número 8, o texto diz que Baraque olha para ela e diz: eu só vou se tu for comigo. O que ela estava dizendo, eu disse aqui terça-feira passada: caminhe debaixo de uma autoridade espiritual. Quem é Débora? Uma juíza e uma profetisa. Só que olha o verso 9. Porque no verso 8 ela diz para Baraque: eu vou. Mas olha o verso 9. Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma. O Baraque vai para a guerra sabendo que quem vai derrotar o Cícera não é ele, é uma mulher. Aí eles vão para a guerra. A história diz que Baraque soldados e sobe para o monte. Está no texto: Monte de Tabor. Os inimigos, os soldados, o exército de Cícera vem para o vale. 900 carros de guerra. Baraque está lá em cima com os soldados. A história vai dizer que vem uma chuva, incomoda. De repente, no meio daquela batalha, daquela guerra, aqueles homens começam a se perder, começam a morrer. Aí a Bíblia diz que o Cícera, percebendo que a situação está toda fora do controle, olha o texto, eu li o primeiro verso, verso de número 17. A Bíblia diz que ele foge da guerra, de a pé, ele deixa o carro dele, vai correndo de a pé e vai encontrar uma casa, uma tenda, como a Bíblia diz. É uma tenda de um homem. O nome desse homem é Éber. Quem é esse homem, pastor? Olha o texto. O texto vai dizer que Éber, olha o texto, verso 11. Ele é da linhagem dos queneus. Além dele ser da linhagem dos queneus, ele tinha uma aliança, escuta, com o rei Jabim, rei cananeu. Então, para você entender, ficar claro, o rei cananeu é Jabim. O marido de Jael chama Éber.
E Éber tinha uma aliança com esses cananitas. Porque os queneneus fabricavam armas de metais. Então eles tinham uma aliança porque eles forneciam armas para o povo de cá. Só que a Bíblia não deixa claro o que acontece. Que o Éber, ao invés de ficar no arraial com o seu povo, a Bíblia diz que ele pega a sua mulher e os seus descendentes e vai para um outro lugar se acampar. E quando ele se acampa ali, a história vai dizer que o Cícera foge da guerra, vende a pé. E para onde ele vai? Para a tenda de Éber, para a tenda de Jael. Só que o homem não está em casa. O Éber não está em casa, porque senão a Bíblia tinha falado que ele estava. Aí a mulher está do lado de fora da tenda. Ela está vendo o comandante vindo, quem sabe, o texto dá a entender, cansado. Débora César. Aí ela diz para ele: entra. Vem aqui para dentro da tenda. Está no texto. Aí ele entra. Olha o que diz o texto. Verso de número 18. Quando ele entra, ele deita. Olha o que ela coloca em cima dele, a última palavra. O que ela colocou ali? Ele deita, ela coloca uma coberta sobre ele. Aí ele vai e pede o quê? Me dá. O que ele pediu aí? Me dá um pouco de água. Eu gosto disso aqui, porque ele vai pedir água. Aí ela vai dar leite para ele. Aí ele vai fazer ela mentir, falando para ela: se alguém procurar por mim aqui, diga que eu não estou aqui, Fabrício. Eu imagino que ela foi lá na tenda, lá fora, deu uma olhada, viu que ninguém estava procurando esse cara, falou: é hoje. Agora, você tem noção do que essa mulher está fazendo? Ela vai pegar uma estaca. A cultura da época, quem monta as tendas eram as mulheres. Escuta, quem montava as tendas eram as mulheres, não era serviço de homem. Ela pega uma estaca, pega um martelo, o cara está dormindo. Ela vai lá, põe a estaca no meio da testa. Essa é Jael. Aí você fala: pastor, o que essa mulher vai me ensinar? Vamos ver o que ela vai ensinar para nós essa noite. Eu te contei a história só para você se familiarizar da história. Por que essa mulher coloca ele dentro da sua casa? Primeiro, lei da hospitalidade. Dentro da cultura do Oriente, existia uma lei chamada de lei da hospitalidade. O que era essa lei? Aonde você deveria proteger um estrangeiro, um visitante. Quando um forasteiro, um viajante estava chegando perto de você, era obrigatório você abrir a porta da sua casa, da sua tenda, trazer essa pessoa para dentro. E a primeira coisa que você tinha que oferecer para essa pessoa era água. Você vai lembrar disso, Gênesis capítulo 18. Põe aí na tela, minha filha. Abraão vai receber a visita de 3 homens que ele não sabe quem é. Verso de número 1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter um favor diante de seus olhos, peça que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Verso 4. Vou pedir que traga um pouco. Um pouco. Para quê? Lavar os pés e descansar debaixo da árvore. Lei da hospitalidade. Toda pessoa que morava nas tendas, se chegasse um estrangeiro, a primeira coisa que ela fazia ao receber um convidado era água, lavar os pés. Então a hospitalidade era algo comum. Prova é tanto que se alguém omitisse isso,
era uma grave denúncia para essa família, para essa tribo. Então, Jael sabia disso. Quando ela vê o comandante vindo, ela sabe, tem que hospedar esse cara. Ele pede leite, mas por que ela dá água? Porque a lei da hospitalidade diz, tem que dar água primeiro. Então é por isso que ela vai dar. Aí o verso 20, ela vai mentir, ele vai pedir para ela mentir. Se alguém perguntar, fala que eu não estou aqui. Pastor, o que eu aprendo com essa história? Primeira lição: Deus usa pessoas comuns para realizar grandes obras. Vou de novo. Deus usa pessoas comuns para realizar grandes obras. Deus vai escolher pessoas simples para cumprir os seus propósitos. Isso demonstra o que, pastor Cleito? Que a força não vem de mim, mas a força vem do Deus Todo-Poderoso. Pastor, quem é Jael? Jael nada mais é que alguém que vivia no anonimato. Alguém que não tinha nome, alguém que não tinha expressão, alguém desconhecido. Só que ela vai se tornar alguém que daqui a pouquinho eu vou ler e você vai compreender melhor isso aqui. Por quê, pastor? Porque olha o texto. Ei, escuta. Essa mulher não era guerreira. Essa mulher não era treinada para matar. Essa mulher não era treinada para ir para a guerra. Essa mulher não fazia parte da linhagem dos líderes de Israel. Nem da tribo de Israel ela era. Nem do povo ela era. Ela morava simplesmente numa tenda. Só que eu gosto disso aqui. Por que o senhor gosta, pastor? Eu queria liberar isso aqui para alguém essa noite. A Bíblia nos mostra que Deus não escolhe os poderosos aos olhos do mundo, mas Deus escolhe aqueles que desejam ser usados por Ele. Vou te dar um texto, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Põe aí, minha filha. Você dá um glória a Deus alto aí, se você concordar com isso aqui. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Pastor, o que é isso? Deus escolhe as coisas do mundo, loucas do mundo, para confundir as sábias. Escuta o que eu vou te dizer. Não importa nosso status, não importa a nossa habilidade. A única coisa que Deus exige de você é um coração disposto. Assim como Jael, Deus pode nos usar em momentos inesperados para realizar grandes propósitos para Ele. Vou dizer uma frase para você, anota na tábua do seu coração. Não é sobre quem você é, mas é sobre quem Deus é em você. Vou repetir. Não é sobre quem você é, mas é sobre quem Deus é em você. Segunda lição que eu aprendo com essa mulher: a oportunidade encontra os preparados. Eu gosto, porque Jael estava atento. Atento para quê, pastor? Atenta para agir. Ela estava pronta para agir. Quando Cícera foge do campo de guerra e vai em direção à tenda dela, ela não hesitou em aproveitar a oportunidade que Deus estava lhe dando. A princípio, se você olhar, as ações de Jael parece que não faz sentido. Como é que ela sozinha, Madalena, sem o seu marido dentro de casa, vai hospedar um homem? Segundo, esse homem, ele é o quê? Ele é inimigo ou não é? Ele é um inimigo ou não é? Como é que você abre a porta da sua casa para o inimigo entrar? Como é que você deita o inimigo dentro da sua casa? Como é que você cobre o inimigo dentro da sua casa? É isso que ela está fazendo. Só que tem um negócio aqui. Eu não consigo te falar se ela tinha essa pretensão de matar ele na hora que ela viu ele. Só que quando ele entrou dentro da tenda dela, ela com certeza pensou:
se ninguém vir atrás desse homem, eu vou matar ele. Só que preste atenção, naquela época não tinha um WhatsApp não, mãe. Naquela época não tinha transmissão ao vivo. E se ela mata o cara e os inimigos estivessem tudo vivo lá ainda? Todo mundo ia vir atrás dela. Sim ou não? Só que o que é a lição que a gente tem que aprender com essa mulher aqui? É que quando chegou a hora dela tomar a decisão, ela não se acovardou. Ela agiu rápido, ela não negligenciou a oportunidade de fazer o que Deus estava pedindo. Eu vou te dar um texto para tu ler. Efésios capítulo 5, verso 16. Porque isso aqui queimou no meu coração. Escuta isso aqui. Cadê o microfone que eu pedi para vocês lerem? Não tem, não. Tá aí, minha filha. Então lê, por favor. Cinco e 16. Lê o 15, começa no 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando, não, só até o 16. Aproveitando bem o quê? O tempo. Aproveitando bem o tempo. Responda. Você está aproveitando bem o tempo? Pastor, o que é isso? Escuta. Qual é a segunda lição dela? Qual é a segunda lição de Jael? Ela é uma mulher que está aproveitando as oportunidades. Quando ela teve a oportunidade de tomar uma decisão, ela tomou. Você está aproveitando as oportunidades que Deus tem te dado? Porque essa mulher é uma anonimata. Não tem nada dela. De repente ela aparece no cenário. E ela vai entrar na galeria aqui de Débora. Porque ela tomou uma atitude de matar um inimigo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Essa mulher agiu com coragem e sabedoria, aproveitando o momento. Escuta o que eu vou te dizer essa noite. Nós estamos em um culto de palavra. Você deve estar preparado espiritualmente. Deve estar o quê? Deve estar o quê? Não, você pode dizer mais alto. Deve estar o quê? Porque você nunca sabe quando as oportunidades do céu vai chegar para você. E aí eu vou te dar uma frase para você anotar. Deus usa só os preparados. Deus não usa os distraídos. Deus só usa quem está preparado. Deus não usa distraído. Eu sempre uso uma frase comigo. A gente diz assim, Gustavinho: Deus, abre a porta. Eu preciso de uma porta nova. Eu preciso de uma oportunidade nova. Mas essa não deve ser a nossa oração. A nossa oração, Rogério, deve ser assim, ó: Deus, me prepara. Porque quando a porta nova chegar, eu tenho que estar pronto para atravessar nela. Quantas oportunidades de Deus você já perdeu na vida? Quantas oportunidades que Deus te deu de ministério, de casamento, de família, de negócios. Quantas coisas Deus te deu, mas você perdeu, jogou fora. Essa mulher está dentro da tenda, quem sabe lavando as panelinhas ali, ó. De repente ela só ouve o barulho. Ela corre do lado de fora da tenda. Não é possível. Vem cá, comandante Cis, entra. Fica à vontade. Se deite. Só quer um leite? Não, eu vou dar um café, uma aguinha pro senhor. Toma uma aguinha. Dorme, descansa. Mas ela está olhando e está dizendo: esse cara aqui é o maior inimigo de Israel. Eu não vou perder a oportunidade, não. Eu vou matar ele agora. Pastor, por que ela matou ele? Está no verso de número 9. Juízes, capítulo de número 4, verso 9. Quando Débora disse para Baraque: eu vou entregar Cícera na mão de uma mulher.
Ela não tinha nem certeza do que estava para acontecer, mas uma coisa ela sabia: eu não vou desperdiçar a oportunidade. Então grave isso aqui no seu coração: Deus só usa quem está preparado. Deus só usa quem está preparado. Então nessa noite começa a se preparar. Sabe qual é a frase que está esse ano no meu coração? A frase é: quem antecipa, governa. Mas eu vou colocar o preparado: quem se prepara, governa. Porque mais cedo ou mais tarde, você pode receber a ligação de alguém dizendo para você assim: tem uma proposta para te fazer, tem um convite para te fazer. E você dizer: eu não estou pronto, eu não estou preparado. Pastor, só que essa noite Deus está dizendo para você: ao invés de você ficar distraído, se prepare. Se prepare. Terceira lição de Jael. Primeira lição: Deus usa pessoas comuns para realizar grandes obras. Segunda lição: a oportunidade encontra os preparados. Terceira lição: coragem em meio ao medo. Diga comigo: coragem. Diga mais alto: coragem. Você acha que essa mulher deve pegar uma estaca lá na cabeça do cara? É muito sangue frio fazer isso, não é não? Só que ela está acostumada a bater, ela está acostumada a armar tenda todo dia. O medo, Mavanusa, foi uma coisa que ela não teve. Ela olhou Joel, o cara deitado, roncando. Ela disse: é ele mesmo. Eu vou matar é agora. Tem momentos na caminhada que a gente precisa tomar decisões que vão parecer contrárias ao que é esperado, mas que são necessárias. Porque ela tinha duas opções: ou ela matava ele e fazia a vontade de Deus, ou ela entregava ele de volta para os inimigos dele, para o povo dele, ou sei lá o que ia acontecer na vida dessa mulher. Só que uma coisa é certa: coragem na Bíblia não é ausência de medo, mas é a decisão de agir conforme a vontade de Deus para a sua vida. Eu lembro de Josué, quando ele assume o povo, Deus brada no céu e diz para ele: esforça-te e tem bom ânimo, Josué. Não temas, pois eu estarei com. Tem vezes que Deus vai te chamar para algumas tarefas. Tarefas essas, Débora César, que vai além das nossas capacidades. Tarefas essa, Johanna, que vai acima dos nossos limites. Só que é a coragem debaixo daquilo que Deus determinou que vai fazer a gente realizar tudo que o céu tem para nós. A coragem é o combustível da fé. Nessa noite, a palavra de Deus para você está na hora de você perder esse medo. Está na hora de você afastar esse medo da sua vida e avançar para aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Quarta lição e última: Jael confiou na liderança de Deus. Deus está te chamando nessa noite para você viver uma fé ativa, que não apenas acredita, Edivaldinho, mas que age conforme aquilo que Deus tem. Abre aí Juízes 5, verso 24. Quando Débora vai fazer o cântico dela, olha o que ela vai dizer sobre esta mulher. Lê, minha filha, do verso 24 até o 27, lê aí. Que mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher Lê de de novo, Heber. lê de novo, devagarzinho.
que mais bendita Que a entre mais bendita entre as mulheres seja Jael. Segura. Olha o que a Débora está dizendo. Que a mais bendita entre as mulheres. De todas que tinha, a mais importante se tornou Jael. Por quê? Vai. Mulher de Éber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vive em tendas. Cícera pediu água, e ela lhe deu leite, em taça de príncipes que lhe ofereceu Nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela, e ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se curvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Ela mata o cara. Aí o Baraque está lá na guerra. Aí o Baraque dá uma olhada e diz: espera aí, eu não estou vendo o Cícera por aqui, o que aconteceu? Aí ele sai procurando. De repente, aonde ele encontra? A tenda de Jael, de Éber. Imagina Jael saindo lá fora e dizendo: Baraque, aqui, ó, tá aqui. Imagina Baraque falando: agora que eu acabo com esse cara, eu vou matar esse cara agora. Capítulo 4, verso 22. Olha o que acontece quando Baraque chega dentro da tenda. Lê 4:22. 4:22. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Cícera, Jael saiu ao encontro dele e disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Agora eu pego esse miserável. Ele a seguiu, e eis que Cícera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Imagina essa cena, irmão. Ei, Jael, está morto com essa fincada na testa assim? Foi seu marido que matou? Qual soldado que matou? Foi eu. Continua. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Sabe por que essa mulher tem a sua história escrita na Bíblia? Porque ela tem um legado. O capítulo 5 é conhecido como o Cântico de Débora. Ela vai cantar a vitória que o povo de Israel teve. Ela é juíza e profetiza. Só que enquanto ela está cantando o cântico, ela faz uma pausa e diz: Jael é a mulher mais abençoada de todas as mulheres de Israel. Porque ela teve coragem, ousadia, ela aproveitou as oportunidades e matou o inimigo. Sabe por que o legado dela não foi esquecido e se tornou um exemplo de coragem? Isso aqui é para as mulheres. Provérbios capítulo 31, verso 31. Você sabe de cor. Toda mulher sabe esse versículo de cor, não é possível. É o 31, é? É. 31, 10. Não, deixa eu ver aqui. É o 31, 10. Pode ler. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Quem é Jael? Uma mulher virtuosa, que deixou um legado.
Todas as vezes que você faz algo em fé e em obediência a Deus, você vai deixar um legado para a sua geração. Jael vai lembrar e vai nos ensinar que um ato simples pode marcar toda uma história. Pastor, mas matar é algo simples? Não, mas a questão aqui é porque ela não é nenhuma juíza, ela não é profetisa, ela só era mulher de Heber, mais nada. Mas ela soube aproveitar a oportunidade. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê graça, te dê força e sabedoria para você continuar firme com Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, eu oro pelos teus filhos, pedindo que o Senhor continue abençoando eles. Pai, dê graça, dê sabedoria, dê força para cada um deles. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus?